privilégio de estar aqui mais uma vez como mensageiro. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Amém. Agradeço aqui com a plataforma aqui comigo aos irmãos. Deus abençoe cada um deles, cada um de vocês. Irmãos, a última vez que eu estive aqui, falamos sobre salvação, não é? Lembra? Sobre a importância da salvação, né? E hoje nós vamos falar a mensagem de esperança. A gente trouxe aqui foi uma mensagem de esperança. Mas hoje é uma mensagem para abrir os nossos olhos espirituais. Eu gostei do que a irmã disse ali no final da escola sabatina. A lição serve para nos advertir. É verdade. A palavra de Deus, ela nos adverte. Ela nos corrige. Ela nos transforma. Né? Não precisa abrir sua Bíblia, mas sabe o que diz lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade continuamente. Irmãos, nós somos mal por natureza. O pecado está dentro de nós. Então vemos aqui que a corrupção geral do gênero humano. A lição essa semana tratou de várias práticas pecaminosas, né? Com relação à igreja de Coríntio. Vimos, né, pecado de adultério, né, como um incesto lá. Pecados de inveja. Obrigado. Contendas, né? E hoje a mensagem, nós vamos também dentro aí dessa linha aí. E hoje nós vamos estudar 6 atitudes humanas que destroem a nossa espiritualidade. Destrói a nossa espiritualidade. Nós vamos estudar essas 6 atitudes. No final, a Bíblia vai nos dar o segredo. A palavra de Deus vai nos dar o segredo para que a gente não pratique essas atitudes. Por mais que nossa natureza pecaminosa, né, nos impulsiona a praticar tais atitudes, né? Como a gente vimos com a igreja de Coríntio. E Paulo, Paulo focalizou, a pessoa devemos focalizar em Cristo, né? O nosso foco deve ser Cristo, né? Então vamos à primeira atitude, e eu coloquei aqui no título da mensagem: atitudes humanas versus efeitos espirituais. E vamos à primeira atitude. Está na carta de Hebreus, no capítulo 12. Agora pode abrir a sua Bíblia no capítulo 12, e o versículo 15. Todos encontraram? Vamos falar com Deus mais uma vez? Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, de infinita misericórdia, o livro do Senhor está aberto. Nesse momento suplicamos a sabedoria do Espírito Santo para compreender a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 12 da carta de Hebreus, o versículo 15, diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém
graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Qual a primeira atitude humana? Qual a primeira atitude humana que destrói a espiritualidade? Está em raiz de amargura. É o famoso conhecido rancor. Sabe? Aquelas mágoas que a gente sente lá dentro quando alguém faz algo de mal com a gente. Então, o texto já começa dizendo: nós não podemos se prevenir de quê? Da graça de Deus, para que não brote no nosso coração aquela raiz de amargura. Então, o texto já nos dá uma advertência, já abre nossos olhos, não se previne da graça de Deus, porque quando nós se privamos, aí nossas atitudes prevalecem. Então, irmãos, essa é a primeira atitude humana, é guardar rancor. E guardar rancor corrói a alma, alimenta pecado e apaga a alegria. Sabe, irmãos, algum tempo atrás já brotou em meu coração essa atitude. E no final irei contar uma experiência, também um testemunho, o que Jesus fez na minha vida para arrancar isso dentro de mim. No final vou contar. Você lembra que eu contei aqui outra vez que um rapaz furtou um carro de irmão meu, né? E eu fiz algo diferente? Então, irmão, o que eu vou contar é muito mais forte do que isso. Muito mais forte do que isso. Mas hoje em dia eu não guardo mágoa daquele rapaz, muito pelo contrário, tenho uma amizade com ele. E uma notícia boa, irmão: ele abandonou os vícios. Amém. Glória a Deus. Hoje ele é um trabalhador, trabalha, abandonou o vício das drogas. Ele não dá, não todo, porque ele ainda fuma, né? Mas deixou, né, o crack e hoje trabalha só para cumprir o vício do cigarro. Mas graças a Deus, hoje ele não pega mais nada de ninguém. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Então vamos à segunda atitude. Vamos agora para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. E diz o seguinte: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. A segunda atitude aí, irmãos, a famosa fofoca. A famosa fofoca. Nós não podemos sair por aí contando segredo de ninguém, aprendendo na lição, né, que devemos, se temos algum irmão, devemos ir até o irmão, conversar com o irmão, para ganhar o irmão, se dar bem com o irmão, mas não sair por aí contando algo do irmão, né? Porque isso é a famosa fofoca. Então, irmãos, fofoca destrói confiança, arruína a reputação. Então, vocês percebem que afeta a nossa vida espiritual? Essas coisas afetam a nossa vida espiritual? Vamos à terceira atitude. Lema em Provérbios, agora capítulo 19. Capítulo 19, e no versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. Irmãos, terceira atitude: mentira.
E com relação da experiência que irei contar, eu fui vítima de uma falsa testemunha. Fui vítima de uma falsa testemunha. E a mentira, irmão, afasta da verdade, gera medo e quebra laços. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que os mentirosos não herdarão a nova terra. Mas talvez você conheça alguém da sua família, não sei, que gosta de contar que é uma mentirazinha. Podemos julgar essa pessoa, dizer que essa pessoa está perdida? Não, porque a Bíblia não diz nome, né? A Bíblia diz os mentirosos. Quem continuar nessa prática pode perder a nova terra, né? Veja que o ladrão na cruz, ele era um salteador, né? Ele teve um encontro com Jesus então uma hora. E vamos ver no céu ex-mentirosos, né? Vamos ver no céu ex-mentirosos, para a honra e glória de Deus. Amém? Então, a mentira, irmão, nos afasta da verdade, gera medo e quebra laços, né? Vamos à quarta atitude. Quarta atitude. Provérbio, capítulo 14 agora. Capítulo 14, no versículo 30. Diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O texto agora aqui foi fundo, irmão. Vai até por dentro dos ossos. Então a quarta atitude, irmão, é a inveja. A lição 3, estudamos sobre isso, sobre as panelinhas, né? Sobre o que corria com a igreja lá de Corinto, o povo invejoso, né? Baixo lava mais Apolo, outros mais Paulo, né? Então veja que isso afeta a nossa vida espiritual de forma que tremenda, tremendamente. Vamos ver o que diz o Salmo 73, no versículo 2 e 3. Abra aí, vamos ver com relação à inveja. Salmo 73. Salmo, só faltando, é o livro anterior, né? Salmo 73. Esse capítulo eu li hoje na minha meditação. Diz o seguinte aí, no versículo 2 e 3: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem dos meus passos. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Perceba aí que o salmista Asaf, né, quase que ele se desviava. E veja que aqui foi um homem usado por Deus. Tem livro escrito na Bíblia. Quase que ele se desviava do caminho, por quê? Porque ele sentiu inveja daqueles que prosperavam. Devemos ter muito cuidado, irmão. Devemos ter cuidado com relação à inveja. Quando o texto lá de Provérbios diz que é muito profunda, devemos ter muito cuidado. Devemos buscar o Senhor constantemente, pedir força para que a carne não reine, né? Para que a carne não prevaleça, e sim o Espírito, a espiritualidade. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos à quinta atitude. Continuando agora em Provérbio. Provérbio agora no capítulo 12.
Provérbio 12, versículo 25. Diz o seguinte: a solicitude do coração do homem é o abater, mas uma boa palavra o alegra. Na minha tradução que tem a solicitude, mas a sua tem o quê? Ansiedade. Então, irmão, a quinta atitude, a ansiedade descontrolada afeta a espiritualidade. O texto diz que uma boa palavra, ela nos alegra. Então, irmão, ansiedade descontrolada, ela tira o sono, rouba a paz e afeta decisões. A gente sabe que hoje em dia a ansiedade tem tomado de conta da humanidade, até no meio entre nós. Mas quando a gente estudamos a palavra profunda, nossa mente não fica mais aberta, mais fortalecida, vamos dizer assim, com relação à ansiedade descontrolada que tem afetado o mundo aí fora. Então, irmãos, a ansiedade descontrolada, sabe, bloqueia a nossa mente de tal forma que a gente não consegue nem tomar decisões, fazer as escolhas certas. Entende? Vamos à sexta atitude. Continuando em Provérbios, capítulo 25. Capítulo 25, agora no versículo 28. E o texto diz: uma cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E aí, irmãos, que atitude é essa? Que atitude é essa? Uma vida descontrolada. O texto diz: assim como a cidade derribada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O domínio próprio é um dos dons que Justamente. Você entende? Então, quando a gente não consegue se controlar, a gente está bloqueando o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, irmãos, assim como o texto diz, é uma vida em ruína, como uma cidade sem muro, e fica vulnerável a tudo. Então, essas são as 6 atitudes humanas que destroem, traz efeitos espirituais negativos. Então, irmãos, com relação à primeira atitude, irei contar a experiência. E tudo que irei contar aqui, irmão, não é para me engrandecer, mas é para exaltar o nome de Deus. Amém? Assim que eu entrei na igreja, em 2009, eu ouvi as pregações, dos pregadores, do pastor. Aquele texto, os textos lá dos evangelhos, onde Jesus ensina que nós devemos amar o nosso inimigo. A Bíblia ensina que devemos pagar o mal com o bem, não com o mal. E quando eu me deparava com esses textos, aqui no Provérbio 25, 21 e 22, que diz: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Amém. Louvado seja Deus. Então, isso, irmão, irmão, Provérbio 25, exatamente. 22.
relação a esses textos, sabe, aquilo ficava me intrigando dentro de mim, que eu disse, Senhor, é possível? Eu ficava conflitando com o Senhor. Eu não consigo, Senhor. É impossível. É impossível eu amar alguém, Senhor, que me faz o mal. É impossível. E o tempo foi passando. E eu, quando eu me deparava com esses textos, quando lia, quando ouvia, sempre ficava aquele conflito dentro de mim. Aí eu decidi, Senhor, me ajuda a eu amar a quem me fez mal, a eu pagar o mal com o bem. E o tempo foi passando, chegamos em 2019. No dia 17 de 2019, dia 17 de dezembro de 2019, eu tinha completado o ano no dia 16. Às vezes eu fico só me questionando que aquilo foi um presente. Não, um presente é ele. No dia 17 de dezembro de 2019, cheguei em casa. Nessa época eu estava solteiro. Cheguei em casa, tinha 3 garotinhos brincando na calçada da minha casa, na casa da minha mãe. Eu ia de herança, né? Eu entrei para dentro com um pedaço. O garotinho veio e disse, Cláudio, a minha bola caiu no beco. Eu disse, vamos pegar. Quando ele foi pegar a bola, eu fui também. Alguém que já me conhece aqui há muito tempo, eu gosto muito de brincar com criança. Hoje eu não brinco mais por conta disso. Eu não aconselho ninguém que, principalmente os irmãos aqui, não brinque com criança. Não brinque com criança. Dos outros. Exatamente. Dos outros, é verdade, né? Porque ele se nós temos que brincar. E se tiver tempo todo dia, né? Então, irmão, o garotinho foi lá pegar a bola. Eu fui com ele. Lá no beco tem uma coluna assim para segurar o muro. O muro é muito velho. Quando ele foi buscar a bola lá no fundo, eu fiquei aqui. Quando ele veio passando com a bola, desse jeito, ele foi passando. E brincadeira, faz um susto aí. Quando ele foi passando, botei a mão no jogo dele por trás. Eu botei, ele marcou com o freca de trás, eu botei aqui. Mas aí eu ainda passei ele assim, cara corajoso. Ele pegou a bola e foi. Fiz isso com ele. Uns 7 a 10 minutos depois, a mãe dele chegou lá em casa. Claro, fulano me falou que você agarrou ele no beco aí por trás. Eu digo, não, que é isso? Contei para ela, não, fiz uma brincadeira com ele. Não, mas ele não está me dizendo isso, não. Eu digo, não, me desculpe, foi só uma brincadeira. A minha intenção não foi fazer nada mais do que isso. Aí ela disse, aí ela saiu. A família dela é muito grande. Aí eu fiquei sentado na sala e eu fiquei escutando os rumores lá. Os rumores, eles conversando. Aí eu escutei a voz dela, a irmã dela dizendo, não, isso é tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Eu fiquei logo apreciado, com medo, não sei o que passava na minha cabeça. Com um pedaço na porta, aí eu fechei a porta. Com um pedaço na porta veio 2 sobrinhos dela, me ameaçando de bater em mim. Eu fiquei mais desesperado ainda. Eu não sabia se orava, se chorava. Passar só o desespero na minha cabeça. Aí eles lá gritando, sai para fora, sai para fora. Chama a polícia. Chamaram a polícia. Com um pedaço, a polícia chegou. Aí um dos sobrinhos dela, a polícia chegou aqui, vem contar a sua história. Saí. Fui lá. Quando eu fui me aproximando da calçada lá, aí o soldado lá,
Peraí, espera aí, senta aí que eu vou aqui conversar com ele. Fui lá conversar. Aí o garotinho disse: eu não tenho medo de você. Ele não me disse assim: eu não tenho medo de você. Tomei calado, fiquei. Aí com um pedaço o soldado veio lá, disse: pega aí, vamos pegar seu documento, pega seu documento. Pronto, disse: eu vou com você, vamos. Aí ele foi lá comigo: eu posso usar o banho? Pode usar o banheiro. Vamos lá, você conversa direitinho lá com o delegado. Eu calado, tá? Fui de livre, espontâneo vontade, fomos para Mossoró. Porque aqui a delegacia parece que não estava funcionando bem, a ocorrência estava tudo indo para Mossoró. Chegando lá na delegacia, ela foi ouvir, o menino também foi ouvir. Irmão, partiu para a justiça. A voz de uma criança e de uma mulher com relação ao homem tem um peso muito grande mesmo. Devemos ter muito cuidado. Por isso que eu disse, irmão, devemos ter cuidado. O delegado, a função dele é acusar. Ele também tem a função do promotor. Ele formulou lá um boletim lá imenso. Depois, até lá nos boletins, que ele ainda guarda os papéis do processo, para não adiantar, né, eu fui sentenciado com relação a isso. O delegado fez lá o boletim lá, recheou, vamos dizer assim, de acusações. Ela disse que eu tinha usado droga, ela disse que eu tinha bebido naquela noite. Na hora de eu ser ouvido, o delegado, eu como não tinha muita experiência, nunca tinha passado, né, pelo interrogatório, o delegado ele faz algumas perguntas, lhe acusando para que você caia. Como por exemplo, ele fez a pergunta assim, né, depois que ele ouviu ela, o menino, eles foram embora e eu continuei lá, preso. Não ia sair mais de lá. Ele fez uma pergunta assim: você tocou na criança? Eu toquei, porque eu fiz a brincadeira. Você se agarrou com ele? Não. Tirou a roupa dele? Não, de maneira alguma. Os exames que o menino fez no outro dia, tudo mostrou. Né? Não peguei ele de forma brusca. Como é que é tentativa de estupro? Sem pegar uma criança de forma brusca e nem tirar a roupa. É assim? Aí o delegado fez assim e pergunta: então você nega? Olha a pergunta. Então você nega? Eu ligeiramente disse sim. Então aquele sim não era me condenando, porque eu estava negando um negócio que eu fiz, entende? Aí a pergunta dele, sim, aí antes disso, porque são muitos detalhes, eu estou pulando um pouco. Antes disso, que o seguridade estava me ameaçando, eu peguei meu celular e mandei um áudio para ela, pedindo desculpa, que tinha sido atacado, que tinha sido acontecido mal entendido da parte da criança, né? E a ela, pelo calor lá dela, mostrando a família, incentivando ela, ligou para o pai da criança e chamou a polícia. Então, tomaram essa atitude, sim. Outra minha. Aí, voltando lá. Então, o delegado não descobriu, né? O boletim de ocorrência para o promotor. No outro dia, né? Dia 18, me levaram para o cadeirão Manuel de Souza, que fica em frente à penitenciária Mário Negócio. Fui preso. Mas, irmão, o que mais me prendia não era quatro paredes e uma cela na frente. O que mais me prendia era a ingratidão daquela mulher. Muitas das vezes eu ajudei ela e ela não dava nem obrigado. E ela me fazia isso comigo.
Sabe aquele ódio dentro de mim? Aquela ira dentro de mim. Aquilo me prendia. A cadeia não me prendia, porque eu sabia que eu ia sair lá. Ou um dia, ou mais cedo, mais tarde, eu ia sair lá. Eu tenho consciência que eu não tinha cometido crime algum. Por mais que a minha família, alguns dos meus irmãos não acreditassem na minha inocência, isso não me afetava em nada. Não me afetava em nada. Os irmãos da igreja, muitos, a grande maioria, confiaram na minha inocência. Alguns talvez não acreditassem, mas isso não me afetava em nada, irmão. Mas o que mais me afetava era isso. Era a ingratidão daquela mãe. Porque vizinha minha, muitas das vezes, eu ajudava ela com a minha profissão, que eu trabalho de pedreiro, e ela não estava nem obrigada de fazer isso comigo. Aquela mágoa, sabe? Aquele ressentimento dentro de mim, de lembrar. Foi levado para o Manuel de Souza, o cadeão, botado dentro de uma triagem. Quando o preso entra lá, é passado 15 dias dentro dessa triagem, terrível. É uma cela 2x4 e botando o homem lá dentro. Está lá junto com 8 homens, uma paredezinha assim, um sanitário, uma cama de cimento para todos dormir lá, sem nenhum conforto. Triste e humilhante. É humilhante. Os agentes lá, em palavras, é humilhante. E quando sabe desse tipo, desse suposto crime, aí que eles, vou botar você com o negrão lá, sabe? A humilhação, as palavras de ameaça, e aquilo pensando dentro de mim. Aí me veio a mente, Senhor, os questionamentos. Senhor, será que é consequência dos meus pecados? Eu estou passando por isso. Senhor, será que o Senhor não quer que eu viaje para o Rio Grande do Sul, que eu estava na época, estava trabalhando numa empresa? Eu peguei uma amizade muito forte com o encarregado. O encarregado queria me levar para o Rio Grande do Sul. E eu ia. Senhor, será que o Senhor quer me mostrar que é possível amar quem te faz mal? Aí começou a cair a ficha. Senhor, eu pedi a Ti. O que fazer agora? Aí, enfim, com 7 dias me tiraram da triagem. O diretor lá, amiga da minha sobrinha, que mora em Mossoró, ele tem uma amizade muito forte com minha sobrinha, porque minha sobrinha, na época, tinha uma lanchonete, e o diretor de lá sempre lanchava lá, né? Com os policiais. Aí a minha sobrinha conversou com ele, né? Contou tudo. Aí isso foi bom. Antes dos 15 dias da triagem, me tiraram com 7 dias e botaram no pavilhão. E lá os internos, chamam interno, chamam lá do sossego. E botaram lá dentro do pavilhão. Aí, verdade, lá você tem mais conforto, é uma cama lá de concreto, mas é só para você, né? É mais conforto. Aí agora, irmão, começou as provas com relação à fé. Aí começou as provas com relação à fé, sobre a questão dos princípios de saúde. Café da manhã, copo de café com 2 pães secos. Agora, Senhor, não vou tomar café. Por quê? Não vou tomar café, não. Pão seco com água. Pão seco com água. 2 vezes por semana, feijoada. Tudo de porco dentro. O toicinho, os pés de porco, calabresa, tudo dentro. Senhor, eu pegava lá o bandeco, pegava a farofa e o arroz e
estava feijoada e comia o arroz e a farinha. Mas aquilo não me afetava nada. Só o que me doía era lembrar aquela mágoa dentro de mim. Senhor, e agora? O que eu faço? Orar. Comecei a orar por ela. Comecei a orar por ela. Toda noite, todo dia de manhã. Abençoe a vida dela. Abençoe a vida dela. Abençoe o garoto lá. Pedia toda noite. E aquilo foi saindo de mim. Eu fui desprendendo. Aquela dor, aquele ressentimento de foi saindo dentro de mim. O Espírito Santo foi arrancando. E eu fui me libertando para a honra e glória. E quando eu comecei a entender, eu disse: Senhor, é possível. É possível amar a quem te fez mal. Por isso que eu disse que foi mais forte, né, com relação ao rapaz do carro de mão. É possível. Comecei a orar. Hoje, não todo dia, mas eu ainda oro por ele. E oro também por garoto. Para a honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho uma relação muito bem com o garoto. Hoje adolescente. Faz parte do grupo desbravador da Central. Amém. Faz parte do grupo desbravador. Sou ancião dele, porque lá na igreja, o pastor dividiu a igreja lá por grupo, e ele faz parte do meu grupo. Amém. Glória a Deus. Oro por ele todos os dias, né? Que Deus abençoe a vida dele, para que ele permaneça na fé. Então vocês entendem, irmão, como é possível com Deus? Com Deus podemos todas as coisas. Com Deus é possível. Aí eu entendi que é possível. Aquilo que é impossível para o homem, com Deus é possível. Mas precisamos estar. Se você fechar, eu quero fazer uma parte aqui, porque tem muitos irmãos novos que não são dessa época. Enquanto o irmão Flávio estava preso, todas as igrejas do distrito oravam por ele. Amém. Muitas vezes aqui na igreja do Eliseu, que era aqui no prédio de Bejaísa, nós nos ajoelhamos para orar com o cano. E nós sabíamos que tinha sido uma falsa acusação, assim como José da Bíblia sofreu. As notícias vinham através de Rosângela, a irmã dele, que era da igreja de Frutilândia, acho que agora vai ser Da Central. E eu me lembro, a mamãe treinando, uma vez ela disse: irmão, qual é a sua dificuldade de trocar o café pela cevada? Ou por um suco? Ou por uma vitamina? Qual é a sua dificuldade? O meu irmão Paulo está preso injustamente. E o que dão a ele de manhã é um copo de café com 2 pães. E ele está comendo os 2 pães com água para não tomar café. Eu me lembro dessa pregação, a mamãe diz: por que aqui ainda tem gente viciada no café? Porque você é livre para fazer o suco, para fazer a vitamina, para fazer a cevada. Mamãe pregou isso na igreja ali. Você só não deixa porque você não decidiu ser fiel, porque meu pai está lá na cadeia e ele está comendo 2 pães com água para não se contaminar com o café. E no domingo à noite, a Rosângela falou durante o dia, disse: o advogado pediu que nós conseguíssemos o máximo de assinaturas, o abaixo-assinado, confiando na sua integridade.
pelo advogado. Então, o Ângelo trouxe esse papel e foi dentro da igreja e todos assinaram o papel para receber. Amém. E quando eu encontro a chefe desse documento, eu falei comigo, sempre amigo. Toda a igreja do Eliseu da época confiou em você. Amém. Amém. E quando você sabe da cadeia que eu cheguei na central, eu vou sempre para a central pregar e eu estava lá e você abriu a escola sabatina, você foi rebatizado, eu acredito que você foi rebatizado, né? Foi já, mas já foi outro. Quando o irmão foi acusado e ele foi preso, isso mancha o nome da igreja. Ele foi injustamente, mas ele foi preso. Então, quando ele foi solto, ele voltou e foi rebatizado. E ele foi eleito para ser o ancião e diretor da escola sabatina da central do distrito. Amém. E eu estava lá na escola sabatina, me preparando para pregar, e o irmão abriu a escola sabatina numa alegria tão grande. E eu filmei e mandei para a mamãe, e cheguei em casa e disse: mãe, você imagina aquela alegria de ver no carro como ancião da central dirigindo a escola sabatina com uma alegria tão grande. E eu depois de tudo que ele passou, vale a pena ser fiel. Amém. Toda vez que eu vejo você na minha você pregando, eu me sinto feliz de estar vivendo esse tempo, de estar convivendo com pessoas como você. Amém. Você sabe o quanto nós gostamos de toda a sua família. Rosângela, Elisângela, Gabriel, que fundou a igreja conosco, que para a mãe como filho, para mim como irmão, né? Os filhos de Rosângela, João Batista, vocês são, Leila, né? Todos da sua família são muito amados de Deus, são muito amados por nós. Mas eu tenho um orgulho santo de estar vivendo um tempo em que eu posso conviver com pessoas como você. Amém. Estou mostrando que, assim como José da Bíblia, ele atravessou aquilo e foi vitorioso lá no fim, você está hoje aqui como José Codelli, Amém. mostrando que é possível ser fiel na cadeia. Tem pessoas que vão para a cadeia por um simples crime e saem de lá um criminoso. E você foi para lá justamente e voltou o ancião da cidade. Amém. Voltou pregador, voltou, foi fiel na escassez, na perseguição. E quando não tinha nada por você, você foi fiel lá e hoje você está pregando aqui. Amém. E eu digo que eu acredito em tudo que você diz, porque você venceu. Você não se deixou levar por tudo que aconteceu com você. E Deus, então, agora lhe deu uma nova esposa que é fiel a você. E você está firme da igreja, como você me disse no caminho desse. Aquele menino hoje é amigo do meu filho. Tem coisa melhor do que isso? Aquele menino que acusou você, que mudou você da cadeia, hoje é amigo do seu filho. É verdade isso? É amigo do seu filho. Então, a Bíblia diz que se você é fiel a Deus, Deus reconcilia com você seus piores inimigos. A Bíblia diz: se você for fiel a Deus, Deus reconciliará com você os seus inimigos. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Amém. Pois bem, irmãos. Então, resumindo, passei 53 dias preso. 53 dias preso. Advogado, botei 2 advogados. Gastei o que eu tinha. O segundo advogado, muito bom, né? Muito bom mesmo. Com relação ao que a irmã falou, né? Com relação à baixa assinada, foi 300 assinaturas. Olha, E tinha mais. A minha vizinhança lá todinha, todos queriam assinar. Se precisar de 600 mil assinaturas, mas o advogado disse: não, só 300 basta. Me ajudou nisso, né? Então, fui sentenciado a 8 anos e 6 meses, mas o advogado recorreu, então baixou a pena para 8 anos. Aí teve a pandemia, né? Então
fechado, mas ainda continuei dentro de casa em prisão com domiciliar, usando a tornozeleira. Passei um ano, quase 2 anos, com a tornozeleira. Aí passei em 2020 até 2021. Quando foi no começo de 2022, já passei para outro regime, o semiaberto. Agora, ainda com tornozeleira, mas podendo trabalhar. Eu estava em prisão domiciliar, 24 horas. Aí passei mais um ano e pouco, em 2022, quando chegou 2023, aí sim, passei para outro regime, para o aberto, né? Aquele que fica só assim. Então, a sentença vai se encerrar no dia 24 de dezembro de 2027. Ainda estou assinando. Todo mês estou indo para Mossoró, na Mara Negócio, assinar lá todo mês. Ainda assinando. Já coloquei, já falei com outro advogado para transferir o processo para cá, só para me ficar assinando aqui, para poder ir todo para Mossoró, né? Mas, a honra e glória de Deus, o que mais me aprisionava era o que eu falei para você, aquele recebimento de rancor. Hoje não guardo alma dela, oro por ela, e se eu tiver a oportunidade para honrar o nome de Deus, eu irei ajudá-lo ela, assim como eu ajudo o filho dela hoje. Amém. Na época eu tinha 9 anos. Hoje vai fazer 16 anos. Hoje vai fazer 16 anos. Ele teve a oportunidade de conhecer o grupo desbravador, né, através do meu menino José e através da minha irmã Ana Lúcia. E hoje ele é um desbravador. Nesse momento ele está lá na igreja. Amém. Deus seja louvado. Para a honra e glória de Deus. Amém. Então, irmãos, vamos finalizar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16, para a gente finalizar. Aqui o segredo, né, da espiritualidade. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Diz assim: todos encontraram? Amém? Falta o irmão aqui. Isso. E antes de Efésios. É colado em Efésios. Capítulo 5, versículo 16. E diz o seguinte, versículo 16. Diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Amém. Eis aqui o segredo. Andai no espírito. Amém. Amém? Deus abençoe você. Amém. Abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então, é o seu desejo andar no espírito. Fique de pé e vamos encerrar com a oração. Maravilhoso Deus, obrigado Deus porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Verdade. Obrigado porque o Senhor tem revelado algo muito maravilhoso em tua santa palavra, Verdade. para que nós abram os olhos espirituais e Teu Santo Espírito nos fortaleça para que nós possamos
amor sincero contigo, para que a natureza carnal não prevaleça. Sim, Deus. E que nós possamos a cada dia, ó Deus, andar no Espírito, Sim, Senhor. ser guiado pelo Senhor Jesus, Sim, Deus. para que nós possamos permanecer firmes, Sim, Deus. testemunhando do teu poder e do teu amor. Amém. Derrama, Senhor, a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos aqui no Glória ao Brasil. Senhor. E que o Senhor use também cada um deles para a tua glória. Amém. Esse é o nosso pedido e nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.